Boa tarde. Estamos aqui com o professor Vitor Wagner. Professor, vamos às perguntas. Como você analisa a situação atual da cidade de Três Lagoas a nível da industrialização? Bom, a cidade tem crescido, né, em população e também economicamente, né, ao menos os números têm mostrado isso, um aumento da arrecadação. Só que o que a gente sempre questionou com esse processo de industrialização é os verdadeiros benefícios para a cidade, né? O preço a pagar por essa industrialização. Porque, via de regra, o que a gente assiste nas cidades que já têm um histórico mais amplo de industrialização, que se industrializaram no século XX, é que o desenvolvimento, sem ser pensado, né, os benefícios para a população, como moradia, emprego pleno para o trabalhador, geralmente trazem problemas para a população, porque começam-se a formar os bairros periféricos, né, pessoas com problema de moradia, sem moradia, infraestrutura, enfim, da cidade. E isso a gente não vê que foi pensado em Três Lagoas. Então vem primeiro o problema para depois tentar resolver, correr atrás, e isso não acontece. Então hoje Três Lagoas já sofre com o trânsito, porque não foi planejado para ser uma cidade que cresce rápido dessa forma. Também quanto à moradia, né, os aluguéis caros, os trabalhadores não podem pagar. E também os salários, porque essas empresas elas procuram essas regiões afastadas dos centros industrializados para implementar suas empresas, né, suas indústrias, porque essas cidades elas não têm uma tradição sindical, portanto não tem uma luta operária. E também a mão de obra é mais barata. Então o que a gente tem questionado é isso, qual é o preço a pagar por essa industrialização? Uma industrialização que gera uma mão de obra barata, né, gera problemas de moradia, problema de infraestrutura da cidade, enquanto outras possibilidades da cidade, como a pequena agricultura, o pequeno produtor ou a pequena empresa, muitas vezes não é considerado nesse projeto de desenvolvimento industrial. Ok. Como o professor pontua essas modificações na cidade de Três Lagoas? O que mudou na cidade há cerca de 10 anos para cá? Eu acho que mudou foi isso mesmo, o aumento acelerado da população, essa questão do trânsito, né, que esse aumento acelerado da população traz um problema para o trânsito, e a escassez de moradia, a falta de moradia. Você tinha, há 10 anos atrás, até o final da década de 90, início da década de 2000, você tinha terrenos, por exemplo, aqui na região, próxima à região central, de R$1.000 e poucos reais, R$1.500, você comprava terreno. Então, as pessoas não podiam também, não era que todos tinham casa ou terrenos, mas não era um preço tão exorbitante. Agora, você não tem mais isso. Então, você tem oferta de terrenos, você tem muita área vazia na cidade, mas você não tem, as pessoas não têm condições de adquirir casa ou terreno para construir. Isso acontece porque o plano diretor da cidade, a forma que é pensado o desenvolvimento e o crescimento da cidade, não leva em consideração esse problema da moradia. Então, os terrenos baldios que existem até no centro da cidade, isso não vai se resolver enquanto o poder público não atuar no sentido de um imposto progressivo. Quem não constrói é imposto progressivo, tem que pagar mais até o limite de ser desapropriado para bem público, para fazer moradia popular. Então, um problema maior que vem da cidade, que é mais a olho nu mesmo que a gente vê, é isso, né? O problema do crescimento acelerado, sem planejamento, que traz essas consequências várias, inclusive para a educação e saúde, né? Estou pensando aqui mais a moradia, mas a saúde também, né? Que você não teve construções de hospitais, ampliação da estrutura de saúde da cidade para atender esse crescimento. Agora a última pergunta.
Professor Vitor, recentemente saiu uma reportagem na revista Veja apontando Três Lagoas como a terceira melhor cidade a nível de industrialização e com um alto padrão de vida. O que o professor poderia nos esclarecer? Então, saiu, depois dessa reportagem da Veja, saiu um artigo da professora Maria Selma Borges do Mieczysław Kudlawicz. O Mieczysław é um militante aí da CPT, Pastoral da Terra, e a professora Selma é aqui da universidade. Inclusive, seria bom vocês depois conversarem com ela. Naquele artigo, eles respondem à Veja os números que a Veja mostra. Porque qual que é o parâmetro que a Veja pega? Ela pega os altos salários gerados num período, aí pega pelos dados do ECAD, que é um instituto público, né, uma agência pública, e faz um olhar frio para a realidade, dizendo que aqui é uma cidade que cresce, que tem geração de emprego de altos salários. Só que não olha outros dados da cidade, né? Inclusive, essa propaganda, essa forma que foi passada a matéria, atraiu muitos trabalhadores que vieram para cá pensando que teria esses salários, né? Inclusive trabalhadores da construção civil que vieram de Campo Grande para cá procurando esses altos salários. Chegam aqui e não encontram, porque esses altos salários são para pouquíssimos, pessoas altamente qualificadas e que geralmente não são do lugar, eles vêm de fora, né? E não encontram um emprego batendo na porta da empresa ou numa agência pública de emprego. Esses empregos são direcionados para algumas pessoas e não é aberto assim indiscriminadamente. Então essa farsa também, esse discurso de que basta se qualificar para conseguir um emprego de altos salários, também não é válido para Três Lagoas, porque qualificação as pessoas têm feito. Os jovens saem do ensino médio para entrar num curso técnico, fazer curso do Senai, Sesc, Senai, SESI, esse Sistema S, mas mesmo fazendo vários cursos, ele não consegue um emprego de alto salário. Consegue ali os seus 800, mil reais, 1.500, mas não os salários que a Veja ditou. Então, na realidade, a Veja é um veículo de imprensa bastante conservador, que trabalha nessa lógica, né, que divulga essa lógica liberal, de que as pessoas se esforçando com esforço individual e próprio, eles vão crescer na vida, mas as coisas não são bem assim, né? E a realidade de Três Lagoas demonstra que a cidade não é essa maravilha toda, né? Nós temos problema na área da educação, da saúde, na moradia, na infraestrutura urbana, né? Não é só a falta de asfalto, é o esgoto que não chega em todas as residências. Então isso a Veja não mostrou, né? Obrigado. Essas foram as perguntas. Agradecemos a contribuição do Dr. Vitor Wagner de Oliveira Neto. Muito obrigado, professor. João Luiz, diretamente da UFMS CPTL, para o JT Notícias.